Boa tarde, irmãos. Boa tarde, noite, né? Os irmãos, as irmãs, os confrades espíritas, né? Então, estamos aqui mais uma vez, humildemente, para fazermos aquele momento à distância de reflexão, de sessão de preces e radiações, com vários objetivos, né? E alguns breves comentários da doutrina, numa forma de passar um consolo para as pessoas neste momento tão difícil. Mas antes disso, né, gostaria de lembrar hoje, pelo Dia das Mães, reverenciar as mães na sua tão valorosa missão, né, que os espíritos lhe trazem, né, e as mães têm um verdadeiro sacerdote, a maioria delas, né, sacerdócio, uh, se doando em prol desses filhos e os orientando, né? Que todas elas, as mães que já tivemos, as mães que temos e as mães que ainda teremos, sejam reverenciadas nesse dia, em pensamento, pelo menos, da melhor forma possível. E agora então, vamos assim, relaxando o nosso corpo, nossos membros superiores, inferiores, soltando todos os braços e pernas, respirando fundo, umas 3 vezes, assim, vamos conectar com o alto, com os nossos mentores, com os mentores da casa, né? E então darmos início a este trabalho, tá? A gente sempre começa com o Pai Nosso Espírita, né? Só para que a nossa live não seja muito longa, então vamos mentalmente, cada um, fazer o seu Pai Nosso. Tá? Pedir neste momento tudo aquilo que acha que é necessário para si, sabendo que tudo que pedes muitas vezes não pode ser atendido, porque às vezes não é do seu merecimento ou da sua necessidade, né? Então, preparados para o trabalho, vamos dar início vendo qual o anjo que cai para nós para nos abençoar com alguma mensagem, né? Então eu uso esse livro Meditando com os Anjos, onde eu pego assim aleatoriamente uma mensagem. Vamos ver, caiu o anjo da abundância. Então, o que diz? Aceitar amorosamente as pessoas e situações, sabendo que aqui e agora tudo está na hora e no lugar certos. Isto é ser abundante. Abundância não é uma grande quantidade de coisas, mas estar consciente da qualidade em tudo que se tem. É a valorização, né? Então, a frase que o anjo da abundância nos deixa é: eu sou vida abundante e o amor de Deus vive em mim. Então, vamos pronunciar essa frase para ela ficar bem marcada no nosso pensamento. Eu sou vida abundante e o amor de Deus vive em mim, né? Que todos tenhamos dentro de nós, então, um anjo de abundância, né? Trazendo a abundância de amor, de justiça, de caridade e de saúde neste momento, né? E agora, este livro também de preces do Espírito João Nunes Maia, pela orientação do Espírito Miramês, o Vamos Orar, tá? Aí eu escolhi uma mensagem que é de homenagem, assim, às mulheres, né? Em especial a este papel delas de mães, né? Então diz pelas mulheres, tá? Primeiro tem uma passagem de São Paulo aos Coríntios, né? No capítulo 11, versículo 13, que diz: julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Né? E aí vamos ver então isso lá nas parábolas do Evangelho, né, dos primeiros Evangelhos. Vamos ver aqui o que o Espírito Miramês dita, né, ao nosso médium João Nunes Marques. Ele diz: Deus, de bom grado oramos pelas mulheres, certificando-nos de que elas compartilham conosco em todas as nossas lutas. Fazei, Senhor, com que entendamos melhor o valor das mulheres diante da vida dos homens, pois são peças indispensáveis na engrenagem da existência terrena, e nós não sabemos aquilatar seus melhores talentos. Grande Deus de misericórdia, infunde em nossas almas um amor mais acentuado pelas nossas irmãs em Cristo, de forma que procuremos entendê-las no lar e no trabalho. Concedei-nos um pouco mais de tolerância no convívio com a mulher-mãe,
com a mulher filha, com a mulher sogra, com a mulher esposa. Ajudai-nos a não apontar seus defeitos. Lembra-nos que também temos um fardo para ser carregado, e faltando-nos as forças, somos sempre ajudados por elas. Hoje achamos próprio que a mulher ore sem véu, como era antigamente, né? Porque a humanidade avançou muito na verticalidade para Deus e estão mais livres do véu da opressão, do véu da brutalidade, da invalidez, do desprezo, do comércio, da animalidade do homem, né? Parece ilusão, mas é verdade. Em comparação com o valor da mulher em tempos idos, a mulher de hoje já obteve mais progressos, né? É mais livre como homem, tendo direitos quase semelhantes, dando a mão ao seu companheiro como iguais e lutando pelos mesmos ideais, com o nivelamento de valores. Portanto, não é necessário que as mulheres entrem nos templos para orar com véu, como antigamente, simbolizando as prisões que já mencionamos, mas sim livre, qual o homem a falar com Deus sobre o seu destino e em favor dos seus planos. E fostes vós, Jesus, que começastes a desatar as correntes que prendiam a nossas irmãs no acanhado cubículo de um lar, já que o lar convosco se estende a toda a terra. Valorizando as mulheres, vós deste o exemplo, convidando Maria Madalena para o vosso apostolado. Arrancaste Joana de Cusa do conforto dos palácios para que ela desse testemunho em outra dimensão da vida, atada a um poste, e mostraste a vossa mãe ao pé da cruz, dizendo que João poderia ser seu filho em substituição a vós. Não começastes a libertar a mulher? Nos tempos atuais, a mulher já se encontra livre, graças a vós, Senhor. Rogamos que essa liberdade continue, processando-se nos limites que a razão autoriza e que o coração aprova. Oramos pelas mulheres. Ó Deus, para que seus direitos sejam todos reconhecidos, fazendo com que elas, no calor dessa felicidade, possam amar mais os homens, possam amar mais a vós, Jesus. Pedimos-vos, Mestre Jesus, que as mulheres tenham confianças nos seus labores de cada dia e que a mulher mística de Nazaré, a grande Virgem Maria, seja o verdadeiro exemplo de todas as horas, de todas as mulheres, de todas as mães. Que assim seja. Serve até como uma breve homenagem às mães hoje, né? Hoje nós vamos comentar, nós já trabalhamos um pouquinho o Evangelho, na outra vez um pouquinho o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos comentar O Consolador, essa obra de Chico Xavier, que foi ditada pelo Espírito Emmanuel, tá? Onde vai falar de mediunidade e depois nós vamos tentar falar aqui brevemente de água frutificada e de Evangelho no Lar, tá? Breves temas, rapidinhos, né? Vamos então ao capítulo 5º desse livro. Vamos abrir aqui no capítulo 5º do livro Consolador, né? Psicografado por Chico Xavier, né? Pela inspiração de Emmanuel, né? No capítulo 5º deste livro vai falar de mediunidade, né? Este sexto sentido, essa capacidade que todos possuímos, alguns a trabalham e outros ainda não, né? Então, vamos ver aqui. Na questão 382, Chico Xavier pergunta a Emmanuel: qual a verdadeira definição da mediunidade? E Emmanuel responde: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso, de redenção concedida por Deus aos seus filhos aqui na Terra. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é um atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Na questão 383, Chico Xavier pergunta a Emmanuel: é justo considerarmos todos os homens como médiuns? Todos os homens, responde Emmanuel, têm o seu grau de mediunidade.
nas mais variadas posições evolutivas. E esses atributos do espírito representam ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro. Quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos e ampliar este sexto sentido, né? Na atualidade, porém, temos de reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem, existem os médiuns com tarefas definidas, precursores das novas aquisições humanas. É certo que essas tarefas reclamam sacrifícios e se constituem muitas vezes de provações ásperas. Todavia, se o operário busca a substância evangélica para a execução dos seus deveres, é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo de misericórdia, prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Na questão 384, pergunta então Chico a Emmanuel: deverá-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade? Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque neste terreno toda espontaneidade é necessária, observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea nas expressões mais simples. Deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade, seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. A mediunidade não deve ser fruto de precipitação, nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Na questão 385, Chico pergunta a Emmanuel: a mulher ou o homem, em particular, possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico? Responde Emmanuel: no capítulo do mediunismo não existe propriamente privilégio para os que se encontram em determinadas situações, ou cada sexo. Porém, vence nos seus labores quem detiver a maior porcentagem de sentimentos. E a mulher, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações através dos tempos, está na atualidade em esfera superior à do homem, para interpretar com mais precisão e sentido de beleza as mensagens dos planos invisíveis. Ora que maravilha! Nem eu sabia, né? Na 386, qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço à doutrina? Não existe mediunidade mais preciosa uma que a outra, né? Todas as faculdades, todos os atributos da mediunidade são importantes, cada um na sua forma, à sua maneira, no seu tempo, né? Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, se encha de espírito missionário, com dedicação sincera e fraternidade, para que o seu mandato não seja traído na improdutividade. Então, vamos utilizar a mediunidade com produtividade, né? Qual a maior necessidade do médium? Pergunta Chico a Emmanuel. A primeira necessidade do médium é evangelizar a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, o médium deverá sempre estudar, ter disciplina, aprimorar-se, para depois poder auxiliar os outros com a sua faculdade, né? Na questão 388, pergunta Chico então a Emmanuel: nos trabalhos mediúnicos, temos de considerar igualmente os imperativos da especialização? Responde Emmanuel: o homem do mundo, no círculo de obrigações que lhe compete na vida, deverá sair da generalidade para produzir o útil e o agradável na esfera das suas possibilidades individuais. Em mediunidade, devemos submeter-nos aos mesmos princípios. O homem enciclopédico em faculdade, em conhecimento, ainda não apareceu senão em germe nas organizações geniais que raramente surgem na Terra. E temos de considerar que a mediunidade somente agora, né, esse livro já é um pouquinho antiguinho, né, mas então em tempos ainda passados, né, mas não tanto,
começa a aparecer no conjunto de atributos do homem transcendente. A especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária, e somente de sua compreensão poderá nascer harmonia na grande obra de vulgarização da verdade a realizar. Questão 389. A mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida? Sim, né? Se ela for mal empregada, né? Os atributos medianímicos são como talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau serviço torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara da verdade e do amor. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos que serão para Jesus sob a bênção divina. Todavia se sofre o insulto do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, cobrando-se por esse atributo, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do seu estacionamento espiritual nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos, né? Na 390. É justo que o médico confie em si mesmo para a provocação de fenômenos, organizando trabalhos especiais com o fim de converter os descrentes? Certamente que não, né? Onde o médium, em tão elevada condição de pureza e merecimento para contar com as suas próprias forças na produção desse ou daquele fenômeno, ninguém vale na terra senão pela expressão de misericórdia divina que o acompanha, e a sabedoria do plano superior conhece minuciosamente as necessidades e méritos de cada um de nós. A tentativa de tais trabalhos é um erro grave. Um fenômeno não edifica a fé sincera somente conseguida pelo esforço e boa vontade pessoal, na meditação e no trabalho interior. Os descrentes chegarão à verdade algum dia. A verdade é Jesus, né? Anteciparmos a ação do mestre não seria testemunho de confusão? Organizar sessões medianímicas com o objetivo de arrebanhar prosélitos é agir com demasiada leviandade. O que é santo e divino ficaria exposto aos julgamentos precipitados dos mais ignorantes e ao assalto destruidor dos mais perversos, como se a verdade de Jesus fosse objeto de espetáculos dos picadeiros de um circo. E na questão 391, os irracionais possuem mediunidade? Os irracionais não possuem as faculdades mediúnicas propriamente ditas. Contudo, têm percepção psíquicas embrionárias, né? Condizentes ao seu estado evolutivo, através das quais podem indiciar as entidades deliberadamente perturbadoras com fins inferiores para estabelecer a perplexidade naqueles que os acompanham em determinada circunstância. Bom, como se dá a preparação do médium para nós encerrarmos essa parte, né? Na 392. Pode contar o médium de maneira absoluta com seus guias espirituais dispensando os estudos? Certamente que não, né? Os mentores de um médium, por mais delicados e envolvidos, não poderão lhe tolher a vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando méritos novos. O médium tem obrigação de estudar. Eu vou repetir, né? O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros, devotados ao bem e à verdade. Se o médium espera muito dos seus guias, é lícito que os seus mentores espirituais muito esperem do esforço do médium. E como todo progresso humano para ser continuado, não pode prescindir de suas bases já edificadas no espaço e no tempo. O médium deve entregar-se ao estudo sempre que possível, criando o hábito de conviver com o espírito luminoso e benéfico dos instrutores da humanidade, sob a égide de Jesus, sempre vivos no mundo através dos seus livros e da sua exemplificação.
O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se num vício detestável, né? Quer dizer, tudo vai ficar por conta do meu mentor, né? Ele que vai me inspirar. Não, eu tenho que ter estudo, né? Sentimentos, entendimento para que meu mentor se aproxime e me ajude, né? Então, o costume de tudo aguardar de um guia pode transformar em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias doutrinárias, tornando-se o médium preguiçoso, leviano, responsável pelo desvio de sua tarefa sagrada, e muitos até cobrando, né, por este dom. Né? Então vamos ficar hoje por aqui, mas eu acho que foram esclarecimentos muito bons a respeito da mediunidade, né, dessa nossa faculdade. Então eu queria falar só brevemente aqui coisas bem básicas do espiritismo que às vezes a gente não fala, né? Falar um pouquinho do passe, né, para que as pessoas entendam melhor. Meu amigo, o passe é transfusão de energias psicofísicas, operação de boa vontade, dentro do qual o companheiro do bem cede de si mesmo em seu benefício. Se a moléstia, a tristeza e a amargura são remanescentes de nossas imperfeições, enganos e excessos, importa considerar que no serviço do passe, as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos atuantes. E é o médium que vai ser um intermediário entre o plano espiritual e o consulente que está ali para passar as energias do passe, né? Essas energias perispirituais. Trazes detritos e aflições, e alguém te confere recursos novos e bálsamos reconfortantes através do passe. No clima da prova e da angústia, és portador da necessidade e do sofrimento. Na esfera da prece e do amor, um amigo se converte no instrumento da infinita bondade, para que recebas remédio e assistência através do passe. Ajuda o trabalho do socorro a ti mesmo com o esforço da limpeza interna. Esquece os males que te apoquentam, desculpa as ofensas de criaturas de que não te compreende, foge ao desânimo destrutivo e enche de simpatia e entendimento para os que te cercam. O mal é sempre a ignorância, e a ignorância reclama perdão e auxílio para que se desfaça em favor da nossa própria tranquilidade. Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. Ninguém deita alimento indispensável num vaso impuro. Não abuses, sobretudo, daqueles que te auxiliam, né? Do próprio médium. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque os teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. O passe exprime também o gasto de força, e não deves provocar o dispêndio de energias do alto com infantilidades e ninharia, desgastando o mentor e o próprio médium, né? Se necessitas de semelhante intervenção, recolhe-te à boa vontade, centraliza a tua expectativa nas fontes celestes do suprimento divino. Humilha-te, conservando a receptividade edificante. Inflama o teu coração na confiança positiva e recordando que alguém vai arcar com o peso de tuas aflições, retifica o teu caminho, considerando igualmente o sacrifício incessante de Jesus por todos nós, porque de conformidade com as letras sagradas, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Espírito Emmanuel, uma página recebida pelo médium Chico Xavier. De continuidade, então, outro elemento muito importante, além do passe, é a água fluidificada, que deve estar presente em todos os momentos de prece, de orações, na casa espírita, nas nossas casas, nos nossos evangelhos no lar ou do lado da nossa cama, né? Então, brevemente, vou falar da água fluidificada para não ficar longo, para nós podermos fazer nossa sessão de prece e radiações aí. Então, a água pode ser fluidificada de modo geral em benefício de todos. Todavia, pode ser em caráter particular para determinado enfermo, e nesse caso é conveniente que o uso seja pessoal exclusivo. Então, tu usa aquele copo para aquela pessoa, aquela garrafinha para aquela pessoa, né?
Quanto às condições para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, independe da presença de médiuns, curadores, bem como as reuniões especiais de modo algum podem constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem depender do concurso medianímico, considerando o problema dos méritos individuais. Então, os fluidos já vêm direto aqui, né? A caridade não pode atender a situações especializadas, né? Isso Emmanuel fala neste livro, O Consolador. E a importância, gente, do Evangelho no lar, que aí outro dia nós vamos especificar melhor para aqueles que ainda não têm essa prática. Agora, então, vamos à nossa sessão de preces e radiações. Então, mais uma vez, dizendo que a nossa doutrina não tem nenhum ritual, mas se a gente fechar os olhos, né, e conectar com a energia da música, né, os fluidos todos que vão penetrar no nosso ambiente, vai ficar mais fácil, né? Então, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a essa sessão de preces e radiações, né? Um trabalho de amor, de saúde e paz. Vamos orar e irradiar nesse momento com auxílio dos protetores espirituais por todos. Nós encarnados, os desencarnados, doentes, aflitos e pelos nossos lares. Comecemos então com uma prece de abertura. Pai eterno, ensina-nos a te compreender a fim de servirmos melhor e para que as bênçãos que nos concede fluam por nós em favor de todos que nos compartilham a existência. Que Jesus, o Mestre amigo, esteja presente nos atos de cada cristão que ama, ampara e serve em teu nome. Pela vida eterna, oportunidade sagrada que nos concedeste para que possamos praticar os ensinamentos por ti deixados. Enfim, Pai, dai-nos a iluminação, o discernimento entre o bem e o mal, para que cada dia a renovação se faça em nosso espírito, para sermos merecedores da vossa bondade, justiça e amor. E envolvidos pelos fluidos celestiais, façamos um singelo tributo aos nossos entes queridos que desencarnaram ou aqueles que estão desencarnados. Prece por eles, né? Que o nosso amor envolva os nossos entes queridos que se encontram na pátria espiritual, aqueles que se encontram aqui neste processo de desencarne, talvez por essa pandemia, aliviando as saudades na prece que consola, felicita e harmoniza, na certeza do reencontro de almas num futuro breve. Senhor Jesus, doce meigo mestre Nazareno, sob tuas mãos fortes e amigas, não os desampare, onde alguns vagueiam os carentes de luz, que todos possam ser levados à senda florida, buscando perfumar suas consciências na busca do amor, do perdão, da humildade, da aceitação e da paz de equilíbrio. Que assim seja. Oremos agora pelos doentes e aflitos. Deus nosso Pai, de amor e de bondade, como criaturas pedintes que somos, rogamos pela vossa luz para todos aqueles que sofrem e ainda se debatem na escuridão pelos inúmeros defeitos e imperfeições. Ó Jesus, aqui tens as nossas mãos, elas estão oferecidas a ti. Faz com que elas sejam um amparo e remédio para aqueles que, esquecidos das tuas mãos, deprimidos, sofrendo ou mutilados diante das doenças, da dependência dos vícios que atraíram para si, encontre o consolo e o alívio de suas dores. Vamos orar agora pelos nossos lares, nossos familiares, imaginando peça por peça, como se nós estivéssemos fazendo a mesma limpeza doméstica que a gente faz, só que é uma limpeza fluídica, né? Não permita, Senhor, que deixemos alguém sofrer ao nosso lado por não encontrarmos meios de auxiliá-los. Abençoe e limpa nossos lares de toda negatividade, energias enfermiças, descrenças, deixando fluido benéficos de amor, união, entendimento e fraternidade. Rogamos ao Divino Amigo que nos permita sempre a comunhão de afeto, ternura e compaixão, que nosso lar seja um refúgio pacífico, harmonioso, com sentimentos e lembranças gratificantes a nos unir. Que assim seja. Vamos agora à prece de agradecimento final. Aproximando então esses preciosos momentos que encerram essa prece, né, essa sessão de preces e radiações, oremos, né? Mais uma vez. Então, que a paz do mundo espiritual se derrame sobre todos nós, com a certeza de que a estrada da doutrina espírita
e do luminoso farol do Evangelho irá nos guiar pelas trilhas do bem até os braços do Pai, navegando nas águas tranquilas da paz do vosso oceano de amor. Jesus, Senhor dos Mestres, que diriges o movimento de espiritualização que se opera nessa nova era, estende o teu olhar dadivoso sobre todos os que imploram a tua assistência neste momento difícil por que passa a humanidade. Por fim, queremos agradecer a inefável proteção e companhia hoje e sempre de nossos protetores, para a conquista da calma, do equilíbrio, da saúde, da paciência, do perdão, da esperança por todos os dias da nossa existência. E humildemente, então, meus irmãos, vamos então encerrando essa sessão de preces e radiações, lembrando apenas de uma frase de Chico Xavier. Chico nos dizia que tudo passa. Então, desde as grandes alegrias que a gente vive, né, desde os grandes progressos, os grandes ensejos que nos trazem tanta alegria, tenhamos a certeza de que aquilo é passageiro nesse plano de provas e expiações, que daqui a pouco virão as dificuldades. E também, neste momento de extrema dificuldade da humanidade, nesta prova tão dolorosa que nós estamos vivendo, lembrar que tudo passa. Então nós podemos até distribuir cartazinhos pela nossa casa, né? Do tudo passa, para que a gente não descreia, então, de toda a ajuda que o mundo espiritual nos oferece. E de nossa parte, então, vamos encerrando essa sessão de preces e radiações, esses breves comentários e mensagens, desejando uma semana de paz e luz a todos, com muita harmonia em todos os lares. Que assim seja. Obrigada.